falando que as negociações ainda não estão, os jogadores não estão aqui, né, acertados ainda definitivamente. Mas um pode fazer as duas laterais, talvez, e aí precisa aprofundar um pouquinho mais se o jogador vier no meio, que é o Zeca, uma eventualidade, e o Luca é um jogador de lado de campo, já jogou por dentro até no Corinthians agora há pouco tempo, o Carille usou ele de 9, mas eu acho que é um jogador que rende mais jogando pelos lados do campo, uma boa definição, né, uma boa chegada na frente, com boa definição. Então, primeiro, deixar claro que as negociações ainda não estão definidas, nós todos torcemos para que as coisas deem certo e sejam mais dois bons jogadores a fazer parte do nosso grupo. A direção me passou alguma coisa envolvendo a situação do Roger, o próprio jogador e uma eventual saída, e também sobre centroavante, William Potker, ele pode aparecer por ali no jogo de domingo, a situação física dele hoje, por exemplo, ela é melhor em relação àquilo que era a semana passada, para quem voltava de lesão há tanto tempo? Há uma negociação, uma possível negociação com o Roger, e aí isso fica a cargo da direção. Quanto ao Potker, é um jogador que joga tanto por dentro quanto por fora. Eu utilizei ele por dentro, né, no último jogo. Ele está voltando de uma parada longa, a gente usou ele 35 minutos e nesse último jogo, e ele está à disposição para que a gente possa usar ele mais, sei lá, 60, 70 minutos, depende muito de acordo com o jogo, possa ter esse enfrentamento. Então aí vai de nós decidirmos amanhã, a gente tem um trabalho pronto amanhã, de manhã. Se fizermos a opção dele de iniciar o jogo, né, nós temos essa possibilidade, e aí se por acaso ele não iniciar o jogo, aí certamente ele vai jogar ou 45 ou menos de 45, está dentro do protocolo de volta dele, né. Então o mais importante é que ele voltou, está se sentindo bem e está à disposição para que a gente possa amanhã decidir e dar uma definição para a equipe. Odair, o D'Alessandro já esteve aqui nessa sala comentando o Campeonato Brasileiro que começa no final de semana. E o D'Alessandro mais de uma vez chegou a declarar que o primeiro objetivo do Inter nesse campeonato é não cair, é não voltar para a Série B. Como é que o técnico do Internacional encara esse campeonato que começa agora no final de semana? Qual é a sua projeção para a competição? A única diferença que eu acho, e que eu vou falar, é assim, nos últimos anos do Internacional, tirando 2016, 2017, eu acho que o Inter entrou como favorito em todos os últimos 10 anos, vocês concordam comigo, né? Na teoria. E ela não se concretizou em título, né? A teoria não foi para a prática e infelizmente não se concretizou em título. A única diferença que eu acho é que esse ano o Inter não entra como favorito, na teoria. E o que nós vamos fazer, a minha projeção é domingo contra o Bahia, jogo a jogo. Depois que o campeonato iniciar, que nós tivermos uma leitura mais inicial do processo, do jogo, das vitórias, dos enfrentamentos, das dificuldades, aí a gente talvez possa vir a fazer uma projeção. O objetivo agora é curto prazo, é jogo a jogo. É cada jogo uma final para que a gente possa iniciar bem e aí sim depois fazendo uma leitura de todo o processo e talvez assim podemos falar um pouco mais em projeção. Mas agora, a curto prazo, é iniciar bem e pensar jogo a jogo. Odair, você deve fazer pelo menos uma mudança por ordem dessa negociação do próprio Roger, vai ter que mudar, tem o Potker voltando, tem o Nico Lopes que também saiu antes ali do treino junto com os outros jogadores considerados titulares do Internacional, mas essa mudança, você fará só pela necessidade, pela falta do Damião, ou você gostou da movimentação diferente, que um jogador mais que pode cair pelos lados, que tem maior velocidade, que pode aparecer em profundidade atrás do zagueiro, pode te dar? É um pouquinho de cada coisa, um pouco por necessidade, um pouco também porque o time melhorou contra o Vitória quando entrou ali o Potker? Eu tenho usado, né? Eu tenho usado até o Nico ali por dentro, porque ele dá uma característica diferente do Roger, do Damião, do Brenner. Eles são jogadores de mais movimentação, mais de infiltração, de velocidade, eles te dão uma transição mais rápida, mas para ter essa transição também tu tem que ter espaço, né? No jogo, por exemplo, contra o Vitória, tu mesmo botando esse jogador, tu vai ter dificuldade, porque as linhas estão baixas, curtas,
mas mesmo assim, em um momento de uma infiltração que, por característica, o Potker conseguiu achar o espaço, um bom passo do Edenilson. Então a gente pode usar, já fizemos essa variação, né, em alguns momentos, e pode, em algum momento, fazer essa variação 5, ao invés de colocar um jogador mais de referência, colocar um jogador mais de infiltração, mais de movimentação. O importante é que abre o leque de opções, né? Te dá esses jogadores, a volta desses jogadores também abre o leque de variações. Eu vou aproveitar a tua pergunta, desculpa, vou aproveitar só porque eu fiquei pensando na hora que tu estava me perguntando, e eu acho que seria importante até uma situação para passar isso para vocês. Geralmente, o treino pós-jogo, os jogadores que jogaram no primeiro dia fazem um regenerativo, e no segundo dia, às vezes nem vão para o campo, e quando vão, tem um determinado tempo de trabalho que a gente está bem específico para eles, eles não podem participar de todo o trabalho. Então, quando a gente tira, porque isso já aconteceu lá no início do ano, e eu fiz um treinamento de não relacionados, e o Camilo acabou treinando junto com os jogadores daquele dia, e saiu que o Camilo, que eu tinha definido a equipe, que o Camilo era titular. E aí no outro dia eu treinei fechado e o Camilo não jogou, os caras falaram, bom, esse cara é incoerente, é louco, porque num dia ele treinou com o cara, no outro dia ele tirou o cara. Então é só para explicar para vocês, é que nesses treinamentos do dia de hoje, há circunstâncias que um pode treinar 15 minutos, outro 10 minutos, não é porque um saiu ou não. Ali saiu a maioria dos jogadores que jogaram. Então pode acontecer, o Juan Lando treinou no time ali próximo do D'Alessandro, junto com o Rossi. Então só para dar uma... E amanhã tu fecha. E amanhã eu fecho. Pouco, mas eu fecho. Domingo você vai reencontrar o Guto, né? Sim. Isso é um trunfo para vocês de conhecer como ele trabalha e como ele gosta de armar os times? A gente vai encontrar o Guto, maior respeito ao Guto como pessoa, como profissional, um excelente treinador. Veio aqui, fez um grande trabalho, fez um bom trabalho, deu o seu melhor até o momento que a direção resolveu trocar, mas o Guto, tanto quanto o Guto como o André, que é o auxiliar dele, o Alexandre, o Juninho, vieram para cá e nos ajudaram muito, fizeram um bom trabalho. Nós os conhecemos não só desse momento, mas o Guto tem uma história aqui dentro do clube, né? Ajudou muito esse clube. Então a gente tem total respeito a ele, sabe da capacidade dele de armar as equipes, e ele com certeza vai vir aqui para ganhar um jogo, vai querer ganhar um jogo. Isso, mesmo tu conhecendo a pessoa e conhecendo o treinador, aí pode mudar a estratégia, as situações dentro do jogo. Porque a gente tem que ter o maior respeito pelo Guto, como a gente tem o maior respeito pelo Guto como pessoa e profissional, e também pela equipe dele, né? Pela boa equipe que ele tem e pelo trabalho que ele faz lá no Bahia. Odair, como é que o grupo está preparado e se sentindo para essa reestreia na Série A, né? O reencontro com a Série A? E a gente tem escutado os jogadores falando muito dessa questão de jogo em casa, tem que ganhar, é a obrigação de ganhar. Ontem o Potker falou aqui, ganhar em casa e fora buscar pontos, empate, às vezes buscar uma vitória, enfim. Parece que é um mantra de vocês isso aí, né? Ganhar em casa, ganhar em casa. Essas duas questões aí. O grupo está preparado, está consciente da competição que vem pela frente, sabe que é uma competição difícil, mas também, desde o início do ano que a gente vem trabalhando aqui, a gente vem trabalhando também para esse momento, né? E eu tenho certeza que o grupo está muito focado, querendo muito voltar a essa competição, disputar ela com a maior garra possível, a maior força possível, para a gente fazer um grande campeonato. Então, nesse sentido, eles estão preparados, né? Sabendo de todas as dificuldades que vão vir pelo caminho, né, nos enfrentamentos, mas preparados para enfrentar essas situações. E quanto ao jogo de casa, porque estatisticamente, se tu pegar só a estatística, que às vezes pura assim, estatisticamente, se tu ganha a maioria dos teus jogos em casa, vamos fazer uma conta rápida aqui, são 18, 19 jogos em casa, né? Vamos arredondar para 20. São 60 pontos. 60 pontos, qual foi a classificação do time do ano passado? 60 foi Libertadores. Não foi? Foi 62, se eu não me engano, não. 60 classificou para Libertadores.
Claro que isso não é uma ciência exata, não é o que vai acontecer, mas a importância do jogo dentro de casa, ela vem também por esse motivo. E eu me lembro que naqueles anos que a gente teve dificuldade e aconteceu tudo aquilo que aconteceu, que eu não quero voltar nem a mencionar a palavra, para não trazer zica, entendeu? Isso nunca mais vai acontecer na história do Internacional. Então, nós perdemos quantos jogos em casa? Eu não tenho aqui o número exato de quantas derrotas nós tivemos dentro de casa, mas foram muitas. Então, claro que o objetivo dos jogos é ganhar em casa e ganhar fora. Mas o que o Potker quis dizer é que se você tem uma vitória em casa e busca um empate fora de casa, por exemplo, ele é quase como uma vitória na pontuação, na disputa pelo título. Na disputa pelo algo maior que tem pelo título, e depois pela classificação da Libertadores, e depois por melhores colocações, entendeu? E os clubes geralmente são muito mais fortes dentro de casa. 85% dos jogos, ou 90% dos jogos é vitória do mandante. 85%, eu não sei qual é o percentual, mas há uma força muito grande de todas as equipes, não é do Inter. Então nós precisamos fazer valer esse mando de campo. É nesse sentido. É precisar fazer valer o mando de campo. Ninguém vai morrer se empatar ou se perder, porque nós temos mais de 38 rodadas, mas a gente quer fazer valer o mando de campo, a força que o Inter sempre teve dentro de casa. Sempre teve muita força jogando tanto jogos de mata-mata, como jogos de campeonatos com várias rodadas. Então nós precisamos exercer essa força do mandante, fazer esse Beira-Rio rugir, criar uma sinergia entre equipe e torcedor, para que a gente consiga as vitórias de casa e saia depois buscar o máximo de pontos possíveis, que aí certamente a gente vai estar brigando pelos lugares mais importantes da tabela. Odair, agora há pouco tu falava que tem uma negociação em andamento com o Roger, né? Independente da negociação fechar ou não fechar, pretende ou não relacionar ele para o jogo de domingo? E outra situação, o Inter está recebendo jogadores, com a possibilidade de sair jogadores. Como é que é trabalhar chegadas e saídas em meio a uma competição tão importante que está começando, que é o Brasileiro? Não, o Roger tem a negociação em andamento, então, a princípio, o Roger não vai para o jogo. Quanto à chegada de jogadores, há sempre uma adaptação ao clube, às pessoas, à cidade, ao time, ao treinador, às ideias que o treinador esteja implementando. Então, a gente precisa dar um tempo para que esses jogadores tenham essa ambientação, e quanto mais rápida for essa ambientação e essa adaptação, mais rápida pode ser a resposta dele. Às vezes um jogador que não consegue se adaptar na cidade, pegando só um ponto, não consegue render ali no campo, porque tem alguma dificuldade ali com a família, em alguma situação, não gostou da cidade. Então são todos esses pontos que a gente tem que, e que o clube tem essa estrutura para oferecer para os jogadores que chegam, para que ele possa se ambientar o mais rápido possível. Ele ambientado, ele feliz, certamente ele está confiante para render o que ele tem para dar, o que ele tem e que a gente buscou para que ele possa render para nós, né? Então há um processo de adaptação sempre para os jogadores novos e também para os jogadores que estão aqui quando vão jogar com eles ou treinar, principalmente no início. Tendo como referência os últimos treinamentos e também o jogo da quarta-feira contra o Vitória, e considerando as características do Bahia, que tipo de correções você está buscando fazer, ou até de melhorias que dá para esperar em relação ao time? A gente tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia, tem uma estratégia, mas também passa muito pela postura que o Bahia vai adotar em campo, né? Nós tínhamos nós estudamos o Vitória, agora recentemente nos últimos jogos do Vitória, assistimos o jogo em loco, por vídeo, e estudamos a situação de como o Vitória poderia vir, e aquilo que a gente pensou realmente aconteceu, que o Vitória viria com as linhas baixas, só buscando contra-ataque, a transição. Foi o que aconteceu, a gente foi muito bem nesse quesito, né, de não deixar muitos contra-ataques para o Vitória. Então a gente precisa também esperar um pouquinho para ver qual vai ser a postura do Bahia. E claro que se o Bahia adotar a mesma postura do Vitória, eu acho que a gente precisa fazer os dois tempos como o primeiro, e acelerando um pouquinho mais ali no entre linhas, no jogo entre linhas, nessa quebra de marcação, né? Quando chega no último terço, tentar um drible, buscar uma individual, movimentar mais para dar mais opções de passe para quem está vindo de trás.
Então são situações que a gente tem trabalhado e esperando ver a postura do Bahia para ver que tipo de estratégia a gente vai usar também.